Olá, tudo bem? Então agora que a gente já viu como a gente pode instalar o nosso app desenvolvido com Ionic no nosso celular por meio do Cordova, vamos entender um pouco desse ecossistema, do que é o Cordova e o porquê o Ionic ele é chamado de um app híbrido, tá bom? Para a gente poder entender toda essa nuance. O Cordova, a priori, ele é um projeto open source, mas ele teve uma origem evidentemente, tá? O Cordova, ele vem do PhoneGap. Então, o PhoneGap atualmente, nesse caso, ele é mantido pela Adobe. Ou seja, a Adobe ela comprou de uma outra empresa, que era chamada de Nitobe, o PhoneGap na época. E o PhoneGap hoje, ele é uma plataforma para desenvolvimento de apps híbridos também. Então, é uma plataforma, ou seja, você pode fazer builds, desktop apps, buildar, no caso, na própria plataforma aqui da Adobe, do PhoneGap, tá bom? Desenvolver os seus suas ferramentas, etc., dentro de todo esse ecossistema fechado da Adobe, tá bom? Então, como o PhoneGap ele é um ecossistema fechado da Adobe, nesse caso, o que eles fizeram? Eles também separaram essa parte da conversação com as APIs móveis, que eu já vou falar um pouco mais. Eles separaram essa parte e deixaram open source nomeada como Apache Cordova aqui pra gente. Então, o Apache Cordova ele teve início ali no PhoneGap, tá certo? E ele surgiu a partir desse cara sendo uma parte open source do que é a ferramenta fechada PhoneGap, tá bom? E o que vem a ser esse Cordova? O Cordova, no caso, ele também nos permite criar aplicações HTML, CSS, JavaScript, e a gente pode, através de uma base de código, criar os instaladores para as mais diversas plataformas, como a gente já viu no processo do Ionic. Então, o Cordova é o cara responsável por toda essa etapa. Se você vier aqui do lado, aqui na home do Cordova, você vai perceber que a gente instala ele, né, no CLI do nosso sistema. A gente pode iniciar um projeto com ele. A gente pode adicionar uma plataforma que ele está mostrando no browser. Ele suporta Android, iOS e outros. E eu posso fazer um Cordova Run e o nome da plataforma, que também ele colocou browser, certo? Ou seja, quando eu faço lá um Ionic, Cordova, bababá, ele está executando de fato o Cordova para realizar todas as etapas que a gente veio executando desde lá das configurações do SDK, tá bom? Então o Cordova que é o cara responsável por esse processo de conversação com as APIs nativas do celular e vindo disso, gerando o build, gerando os projetos das plataformas e por aí vai, tá bom? A parte lá do resource que a gente vai ver na próxima aula, é tudo o Cordova que é responsável. Então, só relembrando e separando as coisas. O Ionic, como a gente viu, ele como eu sempre frisei também, ele é uma plataforma, é um framework, na verdade, de interface, tá? Então você vai ter vários componentes de interface para construir de forma mais rápida, mais simples, a interface do seu aplicativo móvel. E o Cordova, ele é adicionado no Ionic para dar essa possibilidade de a gente executar esse código HTML, CSS, JavaScript dentro ali do nosso celular, tá bom? Então a gente tem essas duas nuances. Mas o que deixa o Ionic tão bacana, tão legal, é que, além dele ter essa componentização bem interessante, bem fechadinha, bem bacana, ele traz dentro de si o poder acrescido do Cordova, o que deixa uma coisa única e simplifica bastante o desenvolvimento aqui pra gente, tá bom? Então, só reforçando o seguinte, a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo aqui algumas coisas para conhecer o processo do Ionic. A gente entrou agora na parte móvel, tá? Conhecemos agora o Cordova que gerencia isso dentro do Ionic, ele também pode ser usado à parte, como eu te mostrei aqui, ele tem os comandos dele próprio, certo? E um ponto bem legal que vale reforçar aqui mais uma vez. A gente tem uma única base de código, que a gente até tem aqui escrito, né? A gente pode taguear múltiplas plataformas através ou com uma única base de código, ou seja, eu desenvolvi vamos lembrar ali do storage, né, do storage app. Eu desenvolvi ali uma interface HTML usando TypeScript, etc.
No fim das contas vai virar o HTML, vai virar o CSS, um JavaScript ali. Através dessa única base de código eu consigo criar um app para o Android e também para o iOS e por aí vai. O Windows Phone, que acho que não está tão em voga assim, posso rodar diretamente no browser, como a gente viu nos comandos aqui, tá bom? Então isso que deixa as coisas bem legais. E um ponto legal também é que essas interfaces você consegue manipular como elas vão funcionar dentro do app com base na plataforma em questão. Então, por exemplo, eu quero que um ícone ou a interface ela tenha a cara do iOS. Então isso vai acontecer. Mesma coisa pensando para o Android, tá bom? É só a gente relembrar lá no site do próprio Ionic, a gente tem um exemplo de um celular no canto aqui direito da tela e a gente tem as opções do Windows, iOS e Android. Quando a gente selecionar cada um deles, em cada exemplo dos componentes, a gente vai perceber a diferença das interfaces ali. Então isso também é trabalhado dentro do Ionic e também através do Cordova, tá bom? O Cordova ele vai ter uma série de plugins, a gente vai conhecer mais um próximo módulo sobre a parte de plugins. E o Ionic também vai ter uma parte de plugins dele que também se utiliza do Cordova, eu vou explicar a diferença, é claro, tá certo? E além de tudo isso que eu falei, só dar uma pincelada aqui em plugins rapidamente. Através dos plugins do Cordova, a gente consegue conversar com as APIs nativas da plataforma em questão, Android ou iOS. O que seria essa API nativa? Por exemplo, a parte de geolocation. Eu consigo, através do Cordova, conversar com a geolocation do iOS ou do Android. A parte de envio de SMS, por exemplo, leitura, essas coisas, eu consigo também, por meio de um plugin do Cordova, usar essa parte do celular mesmo de fato, uma API nativa, por meio do Cordova, usando HTML, CSS e JavaScript, eu consigo conversar com isso, tá bom? Isso aqui também é mais um poder que ele traz pra gente, por isso que a gente tem os plugins. Beleza. Agora, por que o Ionic ele é chamado de híbrido? Eu tenho aqui uma imagem, tá? Uma imagem bem simples, eu espero que esteja bem fácil a visualização aí para vocês. A gente tem o seguinte, para simplificar o pensamento, quando a gente pensar no Ionic ou qualquer app que é chamado de híbrido, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente não tem no código geral do aplicativo um código 100% nativo, por isso que ele é chamado de híbrido, ou seja, ele tem código nativo, mas ele também tem código que não é nativo. E o que seria esse código que não é nativo? É justamente a parte do HTML, do CSS e do JavaScript. Tal qual a gente cria, evidentemente que depois ali do processo do Webpack, a gente vai ter essas três linguagens ali. Elas, do jeito que é buildado pelo Webpack e quando é transportado para dentro do projeto do Android ou do iOS, eles ficam do jeito que estão. E como é que isso é executado, Nanderson? Isso é executado por meio de uma camada dentro do app nativo chamado de WebView. A WebView ela é usada geralmente para abrir uma página web dentro do aplicativo móvel. Então é ele que é utilizado para exibir para a gente a nossa página que tem a cara de um aplicativo móvel, tá bom? É claro que isso gera várias controvérsias, é claro que vai ter casos e casos, tá? Eu gosto muito de frisar isso, para a gente não ficar usando tudo como se fosse a solução certa para tudo. É claro que tem aplicações que ficam perfeitas usando o Ionic ou qualquer plataforma dessas que usam, que buildam, no caso, o aplicativo híbrido. Tem casos e casos, né? Tem aplicações que ficam bacana usando essa tecnologia, usando a parte híbrida, tá? Então, só reforçando, né? O app híbrido, que no caso o Ionic, ele gera um app híbrido, né? um APK, um app, ele é executado dentro de um browser, dentro do aplicativo em questão que a gente criou, que a gente buildou, tá bom? Então só para a gente ter noção disso. É claro que tem todo um código nativo para levantar essa view, para carregar o HTML, o CSS, o JavaScript, então por isso que ele é chamado de híbrido, né? Tem algumas coisas nativas, mas o nosso processo, a nossa interação que a gente entrega para o usuário é toda feita em cima da WebView, que roda o nosso HTML, o nosso CSS, o nosso JavaScript, renderizando ali as nossas telas, os nossos formulários, chamando as requisições e etc. E o Cordova ele trabalha também nessa camada da WebView
conversando com os APIs, com as APIs nativas do celular, como eu comentei contigo. Então, quem faz essa conversação do front-end, eu vou chamar assim, do WebView, do HTML, do CSS, do JavaScript, com as APIs nativas é o intermediário que é o Cordova. Então, o Cordova, ele vai, se você analisar de novo lá dentro do seu www, se não tiver não existir na raiz do projeto, pode estar lá dentro da parte do projeto da plataforma onde eu te mostrei, você vai ver que lá dentro tem um Cordova JS. Então, esse cara, ele é adicionado na camada de WebView para conversar com a plataforma em questão. Então, ele chama a camada dele nativa e essa camada nativa que conversa diretamente com a camada nativa da API. Se for geolocation, geolocation. Se for informações do celular, do sistema, etc. Vai ter um cara para isso. Se for a parte do toast, também tem um cara para isso. Se for, por exemplo, a liberação de uma requisição, também vai ter uma conversação ali, tá bom? E a gente vai ter diversas plugins que fazem essa conversação. O WebView, HTML, CSS, JavaScript e a API nativa da plataforma do sistema operacional, que pode ser Android, iOS ou outra plataforma, tá bom? Então isso que caracteriza um app híbrido. As interfaces dele rodam dentro de uma WebView e essas interfaces são JavaScript, CSS, HTML, e se precisar de alguma coisa nativa, a gente tem que ter um intermediário, e nesse caso, o Cordova é o nosso intermediário, tá bom? O híbrido se dá por isso, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendível aí para você. Qualquer dúvida, não deixe de me contactar nos fóruns da plataforma. Então, um forte abraço e vamos para a próxima aula. Até mais.